E o texto é 1 João, capítulo 4, verso 18. Eu quero dizer a todos que estão nos visitando, são muito bem-vindos, sintam-se em casa, sintam-se à vontade. É um prazer para nós recebê-los aqui. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Amém? Curva a sua cabeça um instante. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos a Tua direção, ó Pai, na ministração desta palavra, que é a Tua palavra, ó Deus, que não haja nenhum ruído, nenhum empecilho, Senhor, nenhuma barreira, ó Pai, para que a Tua palavra possa penetrar profundamente em cada coração. Por isso, Senhor, o Senhor que sonda e conhece cada vida aqui presente, se há entre nós, Senhor, alguém que está preocupado, ó Deus, está temeroso, ó Deus, em nome de Jesus agora, que o Senhor possa trazer paz a este coração, possa trazer confiança, esperança em Ti, para que a atenção, Senhor, se volte para a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, Pai, se mova em nosso meio, conduzindo, Senhor, esse momento, para que aquilo que está no Teu coração chegue ao nosso coração, Senhor, apesar de nós, das nossas limitações. Eu peço a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. A Bíblia usa os termos medo de várias maneiras, medo e temor. Há momentos em que Deus ordena para que nós não venhamos ter medo, mas em outras ocasiões, quase na mesma proporção, existem momentos em que Deus diz que nós temos sim que temer. Afinal de contas, devemos temer ou não temer. Olha só, em 1 Pedro, capítulo 3, verso 2, ele, falando às esposas, ele diz que as esposas devem servir na sua casa ao seu marido com honestidade e pelo temor. Mas na mesma carta, logo adiante, no verso 6 do mesmo capítulo, ele vai dizer que as mulheres devem praticar o bem, porém sem temor algum. Então parece que há uma contradição na palavra, dizendo uma hora tema e outra hora não tema. O termo, temor, usado aqui pelo apóstolo Pedro, quando ele diz observando a conduta honesta e respeitosa. Algumas traduções vai dizer com temor. Essa palavra respeitosa é a palavra phobos, que quer dizer medo, temor, terror, aquilo que espalha medo. Mas também é usado como na aplicação aqui a reverência, o respeito ao próprio marido. E no verso 6 vai aparecer a palavra phobeo, que quando diz assim, e não derem lugar ao medo, ou diz sem temor. Então essa palavra quer dizer pôr em fuga pelo terror, ou pôr em fuga, fugir, amedrontar. Eu fiz questão de trazer o termo para a gente entender que realmente ele está falando sobre o medo, sobre o temor, sobre o amedrontamento que traz em nosso coração, e que dependendo da tradução bíblica vai usar outros termos como o temor. E a questão é temer ou não temer. Lá em Hebreus capítulo 13, verso 6, nós vamos ler lá que o Senhor é o meu auxílio, não temerei, ou seja, eu não terei medo. Então nós precisamos temer, porque Deus, não precisamos temer, porque Deus está conosco. Deus é nosso refúgio, Ele caminha ao nosso lado. Então, em momentos de aflição, de perseguição, realmente o Senhor nos traz paz e Ele afasta o medo. Contudo, voltando à carta do apóstolo Pedro,
lá no capítulo 1, verso 17, Deus nos ordena o seguinte: vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Então Deus está falando assim: olha, em todo o tempo, enquanto você viver, viva em temor. Tema ou não tema, né? O que fazer afinal? Fica claro aqui que existem tipos diferentes de medo, tipo diferente de temor. Por isso que uma hora Deus fala teme e outra hora Ele fala não teme, porque são medos diferentes e nós vamos falar sobre isso, sobre os tipos de medo. Então, obviamente, Deus nos manda não temer e também nos manda temer, porque devem existir aí tipos diferentes de medo. Então, há um medo que Deus, Ele proíbe. Criteriosamente, Deus diz, não tema. E o medo que Deus, Ele ordena que nós devemos temer. Então, um deles nós devemos evitar, porém o outro nós devemos buscar. Então, como cristão, o nosso alvo é não nos tornarmos isentos de temor. Então, como cristão, a gente não vai viver sem medo, porém, nós vamos entender qual é o medo que nós devemos ter e qual que não devemos. Falando sobre o medo natural, a emoção do medo, o sentimento que foi dado por Deus. É importante entendermos isso. Quando falamos em vencer o medo, não estamos falando de eliminar todo e qualquer temor. Não é bom ser completamente isento de temor. Por exemplo, quando eu chego na beira de um abismo, em um lugar alto, o medo me traz ressentimento e me faz ter atenção. É o medo que me faz ter segurança de não me aproximar ou de me aproximar com certos cuidados. Então, esse medo natural de altura, ou de algum perigo, por exemplo, se entrar um leão furioso por essa porta, é o medo que vai nos fazer correr. E é interessante porque o medo natural que foi dado por Deus, ele causa em nós reações no nosso metabolismo que vai nos deixar prontos para uma ação. Este estado que acontece no nosso metabolismo é chamado de DEFCON 4. Essa ativação que faz no nosso físico através da adrenalina, que quando nós estamos com medo, a nossa audição ela fica muito mais aguçada, a nossa visão, a nossa atenção, o nosso corpo ele se prepara para uma ação. Quando nós vamos fazer algum tipo de exercício, seja uma corrida, uma natação, ou mesmo lá na academia, você vai lá fazer os seus exercícios aeróbicos, antes de fazer, recomenda-se fazer o quê? O alongamento, não é isso? Você vai lá, e vai lá, estica aqui, estica de lá, para quê? Nós estamos preparando os nossos músculos, os nossos nervos para uma ação. Nós estamos avisando o nosso corpo, olha, vai ter que usar força, movimentos repetitivos. Então nós fazemos isso alongando, Aproveita aí e dá uma alongada. Nós avisamos, mas é interessante, queridos, quando nós estamos com medo, o medo prepara o nosso organismo e você consegue fazer um grande esforço, como por exemplo correr, ou enfrentar uma situação sem que haja aquelas dores que vêm quando nós não fazemos o alongamento. Eu fiz natação por um tempo e a gente estava sempre na academia, os professores acabam chamando a gente para fazer lá as competições. E tinha um sábado lá que ia ter competição e eu estava numa modalidade lá, que era o nado de peito. E eu sempre, antes de fazer os exercícios, entrar na piscina, eu fazia todo o alongamento, aquecimento. E nesse dia da competição, eu me atrasei e cheguei em cima da hora. Quando eu pisei na piscina, o professor falou, é sua vez, vai lá. Aí do jeito que eu entrei, eu fui lá e
pulei na água. Gente, quando eu cheguei do outro lado, eu estava arrebentado, totalmente moído, porque eu fiz tanto esforço com o corpo frio, e eu fiquei a semana inteira com dores no corpo. Mas o medo, se eu fizesse aquilo com medo, a adrenalina vinha, e ela ia preparar o meu corpo, e eu ia conseguir, fazer aquela prova sem ter esses danos. Então, Deus nos deu a emoção do medo por uma razão específica. Há momentos em que devemos temer e coisas que devemos temer. Então, é natural termos esse medo. Foi Deus quem colocou essa emoção em nós, para que em momentos específicos nós tenhamos esta reação. Olha só, alguns momentos que a Bíblia registra medo. Adão, ele teve medo de Deus, não é isso? Ele teve medo e se escondeu de Deus quando ele pecou. Caim teve medo de sofrer os danos, porque ele matou o irmão e agora ele estava com medo das consequências. Jacó teve medo de perder a sua vida, Ele aprontou lá com o irmão e aí ele fugiu para a casa do tio. Moisés teve medo de exercer liderança. Deus teve que ir lá, vai Moisés, ele, não, mas eu não sei falar, mas eu não sei isso, não sei aquilo. Jó, ele ficou assustado por ter pesadelos. Saul temeu a popularidade de Davi. Samuel teve medo de dar notícias, as notícias más a Eli. Então são todos tipos diferentes de medo. Pedro temeu a opinião das pessoas, e Timóteo teve medo da perseguição. São medos diferentes, Mas existem 3 categorias, e é nessas 3 que nós vamos falar, específicas de medo, ou categorias principais. Então, Deus, Ele nos deu o medo e Ele nos ensina a trabalhar esse medo. Então, olhando um pouco mais de perto, nós vamos descobrir que todos esses medos que nós falamos, eles vão se encaixar em 3 categorias específicas. Quais são elas? É o medo natural, que eu acabei de falar para os irmãos, O medo pecaminoso, é esse que Deus diz para nós não termos, para a gente se afastar dele. E o medo santo. Existe um medo santo, que é o temor ao Senhor. Então vamos lá falar um pouco mais sobre o medo natural. Existe um tipo natural de medo que não é pecaminoso. Pelo contrário, ele é próprio do ser humano. Essa é a emoção natural, ou essa emoção natural, ela pode se tornar pecaminosa ou santa. Como que funciona o medo natural? Ele é apenas como se fosse a matéria-prima. E dependendo da forma como nós trabalhamos ela, esse medo vai ser santo ou pecaminoso. É como a pólvora. A pólvora, ela tem um poder imenso. E ela pode ser usada para vários tipos de fins. Desde os fogos de artifícios, que iluminam o céu no Natal ou no final de ano, que todos gostam de admirar, o brilho que é causado pela pólvora. Ou ela pode ser usada em armas, que tira a vida de pessoas, que muitas vezes é usada na guerra. A pólvora também pode ser usada em dinamites, que ajudam a abrir túneis em pedras, em montanhas. Então a pólvora em si, ela não é boa nem ruim. Dependendo da forma como nós a utilizamos, ela vai se tornar para um fim bom ou para um fim ruim. Assim é o medo natural. Dependendo de como nós lidamos com ele, ele vai se tornar bom ou ruim. Porque falando em medo, olha que interessante. Na verdade, o próprio Jesus experimentou esse medo natural. Jesus, em determinado momento da sua vida, a Bíblia diz que ele teve medo. Olha só, o que diz em Marcos 14, 32. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de
pavor e de angústia. Então Jesus foi tomado de medo, e foi um medo terrível, que ele mesmo descreve em suas palavras, que ele estava tomado de pavor. A palavra aqui para pavor, né, é a palavra ektambel. O termo grego traduzido aqui, né, ele significa literalmente estar pasmo, alarmado, assustado, grandemente perturbado. Algumas traduções vai trazer justamente assim: eu estou muito perturbado no espírito. O dicionário Strong o define como sentir terror ou estar maravilhado, estar completamente perplexo, pasmo, estar assustado com terror. Jesus, nosso Senhor, foi tomado deste medo. Então Jesus teve medo. Você percebe o que estava acontecendo naquele momento ali no Getsemane? Olha só, Cristo olhou para o futuro, para aquilo que ele ia passar, todo o seu martírio, toda a sua luta, não só no seu físico, mas espiritualmente também. E aí ele sentiu um pavor arrepiante. Jesus não tinha pecado. A palavra diz que Jesus, ele não pecou em momento algum. Logo, esse medo que Jesus sentiu não foi um medo pecaminoso. Foi apenas uma reação humana natural ao considerar uma situação perigosa e difícil. Jesus era plenamente homem. Jesus na terra, ele foi 100% homem, sem deixar de ser 100% Deus. A palavra diz que ele sofreu, as mesmas aflições, as mesmas lutas. Quando Jesus sentia fome, era fome de verdade, fome humana. Quando Jesus sentiu as dores do chicote, ou da coroa de espinho, dos cravos em suas mãos, eram dores reais, como nós sentimos. Da mesma forma, Jesus estava sujeito aos sentimentos. É por isso que no momento em que ele vai ressuscitar Lázaro, sabendo o que ele ia fazer, Jesus, ele saiu de onde estava para vir despertar Lázaro e avisou aos seus discípulos. Mas a Bíblia diz que quando ele olhou à sua volta, e ele viu Marta e Maria chorando, ele viu os amigos chorando, ele viu aqueles pranteadores ali, tudo em volta daquele sentimento de tristeza, o que Jesus fez? A Bíblia diz: Jesus chorou. Então Jesus conviveu com sentimentos, alegria, tristeza, decepções, porém os sentimentos não o dominaram. Difícil é quando os sentimentos tomam o controle da nossa vida e nós passamos a ser conduzidos por ele. Vamos ver algumas referências bíblicas sobre o medo. Quem tem medo dos outros cai numa armadilha, diz lá em Provérbios 29:25. Não temam os que matam o corpo, diz lá em Mateus 10:28. Sejam fortalecidos no Senhor, Efésios 6:10. Não fiquem preocupados com coisa alguma, diz lá em Filipenses 4:6. Deus não nos deu espírito de covardia, diz lá em 2 Timóteo 1:7. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados, diz lá em 1 Pedro 3:14. Todos esses versículos, essas referências, elas estão relacionadas ao medo pecaminoso. Estão falando de um medo que é errado, um medo que é pecado diante da palavra. E nós vamos ver um pouco agora sobre o medo pecaminoso. A coragem bíblica não é ausência de medo natural, porém ela é ausência do medo pecaminoso. A coragem que Deus pede de nós não vai afastar o medo natural, porém ela vai afastar o medo pecaminoso, o medo que nos faz estar em desobediência a Deus.
Se quisermos ser corajosos, devemos considerar cuidadosamente quando é que o medo se torna pecaminoso. Por isso que nós estamos aqui estudando a esse respeito, estamos entendendo a palavra para saber interpretar, qual o momento nós devemos nos entregar ao temor ou devemos nos afastar dele. Olha só, o medo pecaminoso tem aqui 4 vertentes, que é: o medo é pecaminoso quando impede você de obedecer os mandamentos do Senhor. Todo medo que nos impede de obedecer o que Deus nos manda, ele é pecaminoso. O medo é pecaminoso quando faz com que você desobedeça as ordens de Deus. O medo também se torna pecaminoso quando faz com que você pense e se comporte de forma egoísta. E o medo é pecaminoso quando resulta de uma maneira de pensar não bíblica. Então, quando o medo nos impede que obedeça os mandamentos do Senhor, olha só: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, medo é antônimo, o contrário de poder e sinônimo de fraqueza. Esse medo pecaminoso, ele é fraqueza. E o que é fraqueza? A fraqueza que Paulo estava se referindo aqui, falando com Timóteo, era de não usar os dons. O medo que Timóteo sentia estava impedindo que ele usasse os dons que foi dado por Deus para que ele assim os usasse. Então, o medo também pecaminoso é envergonhar-se de Cristo. Por fim, essa fraqueza que se refere, ela consiste em não obedecer os mandamentos de Deus e deixar de cumprir as suas responsabilidades. Então, este medo nos empurra para longe daquilo que Deus tem para nós e nós não conseguimos colocar em prática aquilo que Deus nos mandou para fazer. Um exemplo clássico está na parábola dos talentos. E Jesus, contando essa parábola, diz que o Senhor, ele chamou lá os seus servos, porque ele ia viajar, e ele deu lá 5 talentos para um, deu lá, um pouco para o outro. Teve um que ele deu apenas 1 talento, e cada um se comportou de uma maneira. Então, a maioria daqueles servos que receberam os talentos, eles fizeram o quê? Eles negociaram e ganharam outros talentos. Então, quando o Senhor voltou, o que tinha 5 foi lá: olha, está aqui os 5 que você deixou comigo, está aqui mais 5 que eu conquistei, porque você confiou esses talentos em minhas mãos. E diz que apenas um, ele não fez isso. Aquele que recebeu apenas 1 talento, ele não fez. Por que ele não fez isso? Porque ele não fez como os outros e negociou aquele talento, ele colocou aquele dom em prática. Olha só, ele disse: eu tive medo. Ele teve medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Ele teve medo de negociar, das responsabilidades, do risco, Teve medo de errar, teve medo de não conseguir aquilo. E quantas vezes o medo nos impede de fazer o que Deus nos chamou para fazer? Então foi o medo que o impediu de fazer mais com o talento que ele recebeu. E essa desculpa, porém, não satisfez aquele senhor. Diz que o senhor daquele servo, quando ele disse assim: olha, eu tive medo, ele não falou assim: ah, beleza, então você ficou com medo e está tudo certo. Não, ele chamou ele de servo mau e negligente. Ele repreendeu aquele que tinha desprezado aquele momento. Então o Senhor não aceitou a desculpa dele, dizendo: ah, foi o medo que me impediu. Qual é a grande lição na parábola dos talentos? O que Jesus está nos ensinando nesta parábola? Ele está ensinando o seguinte:
Quando o medo nos impede de usar os dons que Deus nos deu, estamos pecando. Quando o medo me freia de usar aquilo que Deus me confiou, isso é pecado. Em Êxodo 3 e 4, Deus chamou Moisés para libertar o povo, mas ele teve medo de ir. Diante daquela missão, daquele desafio, Moisés teve medo e ficou acanhado. É possível entendermos o medo de Moisés. É só se colocar na situação dele. Ele conviveu no Egito, ele sabia o poder daquele povo, ele fugiu de lá e agora tem que ir tirar aquela nação sozinho. Ele já tinha tentado fazer isso por si mesmo, então é possível entender esse medo. Olha assim, mas a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Deus ficou irado com ele. Por quê? Aquele medo era um medo pecaminoso. Por quê? Porque ele estava indo contra aquilo que Deus estava chamando Moisés para fazer. Então o medo que nos afasta do nosso chamado, do nosso ministério, do nosso dom. Puxa, mas eu nunca fiz isso. Deus me mandou ir lá para os Estados Unidos, né? E aí, como é que eu vou encarar isso? E eu vou sair? Se Deus falou, né, o medo não pode me frear. Então, o medo dele era pecaminoso, pois estava impedindo Moisés de obedecer a Deus. Quando você estiver com medo, precisa fazer a seguinte pergunta: o meu medo está me impedindo de obedecer os mandamentos de Deus? Se ele estiver me impedindo, eu já vou entender que é um medo pecaminoso. Então, às vezes nós ignoramos o pecado porque estamos dominados pelo medo pecaminoso. Frequentemente os crentes recusam obedecer a ordem de Deus ou de usar os seus dons porque estão com medo. E a palavra diz que isso é pecado. Aonde o pastor diz que é pecado? Aqui, ó. Quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Se Deus te deu o dom, esse dom é para o bem. E se você não está fazendo aquilo, porque se você recebeu o dom, Deus já te habilitou para fazer, então isso é pecado. O segundo medo, que é pecaminoso, é quando faz com que você desobedeça às ordens de Deus. O medo pode tanto nos impedir de fazer algo certo, quanto nos levar a fazer algo errado. Então, o medo ele pode tanto nos frear, como estava fazendo com Moisés, como também pode nos levar pelo caminho do erro, porque estamos com medo. Ambos os casos eles são pecaminosos. Tanto aquele que me impede de fazer, quanto o que me leva a fazer algo errado. Porque o medo, ele é uma força poderosa. Quando eu comparei o medo com a pólvora, não foi por acaso, porque existe um poder quando estamos com o medo. Eu descrevi para vocês que o nosso próprio metabolismo, cientificamente, mostra que o nosso metabolismo, ele se transforma, nós nos preparamos, nós temos força, energia para agir. Então, o medo faz com que também, queridos, o raciocínio fique mais aguçado. Quando, sabe aquela prova que você tem medo de fazer lá na faculdade, e se você não se paralisar e você usar esse medo para se preparar e para estudar, você vai ver como as matérias vão entrar muito melhor nesse momento que estamos com medo. Inclusive, uma dica, eu lecionei há alguns anos na faculdade e eu ensinava meus alunos. Uma outra coisa que nos faz, que é relacionado com medo, por exemplo, você vai fazer uma prova, você estudou e chega na prova daquele branco, esquecemos, Se a adrenalina nos ajuda a lembrar. Então, na faculdade teve uma época que eu dei aula, acho que era no terceiro andar, e era tudo de escada. E eu ensinei para os meus alunos, eles só viam quando
no dia de prova, né, ele subindo correndo a escada, porque o esforço, né, de correr, a adrenalina dispara e na hora, né, da prova não dá o branco, que a adrenalina ajuda a lembrar. Então você vê, são os alunos do professor Elias chegando para a prova. Então o medo é uma força poderosa e ele pode levá-la a fazer coisas em outras circunstâncias você não faria. Então o medo te leva a fazer coisas que, se você estivesse sem medo, você não faria. Então é uma força que nos leva, né, a agir de forma diferente do normal. Por isso que as ameaças, elas carregam o poder do medo. Quando alguém ameaça alguém, olha, se você não fizer isso, vou fazer isso, aquilo, o que ele está trabalhando? O medo, para quê? Para que a pessoa faça algo que ela não quer fazer, ou por si só ela não faria. O que faz, né, com que a ameaça funcione sobre alguém? O medo. Se a pessoa não sentir medo, a ameaça ela não serve para nada. Então, quando alguém ameaça o outro, é para gerar o medo. O diabo, ele é um grande, né, expert no medo. Ele trabalha com o medo, ele quer gerar em nós o medo, e o medo pecaminoso, para que a gente não faça aquilo que Deus quer que nós venhamos a fazer. Neemias ilustra, lá em Neemias 6, ilustra essa questão, né? E eu vou terminar nesse tópico. Na próxima quarta-feira a gente continua a falar sobre o medo. Então Neemias, ele ilustra essa questão com o episódio de Sanbalat, né, e Tobias. Sanbalat queria impedir Neemias de fazer a obra de Deus. Neemias estava lá construindo os muros de Jerusalém, e esse, né, Sanbalat se junta lá com Tobias e outros e querem impedir de fazer. Então por isso eles começam a enviar cartas de ameaça, ameaçando Neemias. Para quê? Para gerar no coração dele o medo e fazer com que ele parasse. Então eles chamam lá, né, um suposto amigo lá de Neemias, e esse amigo diz para ele: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, de portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Então esse suposto amigo fala: Neemias, corre, vamos se esconder lá na casa de Deus, lá, e vamos ficar lá fechados, de portas fechadas lá, porque eles vão tentar matá-lo essa noite. Agora preste atenção na resposta de Neemias. Acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Um homem como ele. Que homem era Neemias? Neemias era o servo lá do rei da Babilônia, o copeiro do rei, e quando ele soube que tinha a dificuldade em Jerusalém, que os muros estavam derrubados, que o povo dele estava em pobreza, o que levou Neemias a sair do palácio, a conversar com o rei, a pôr em risco a própria vida dele, foi a piedade. Neemias teve piedade daquele povo. O amor que ele teve pelo outro o fez sair. Então é esse tipo de homem que era Neemias, um homem piedoso. Neemias considerou aquela situação e ele disse o seguinte: percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sanbalat o tinham contratado. Ele tinha sido pago, olha que interessante, ele tinha sido pago para me intimidar. Essa palavra intimidar, né, em algumas versões você vai encontrar a palavra amedrontar ou aterrorizar. Então ele disse assim: olha, esse homem foi pago para colocar medo no meu coração. Para que era esse medo? Porque agindo assim, né, então eles poderiam defamar-me e desacreditar-me. Então Neemias era força, era ele que ele estava dizendo: olha, o Senhor está nessa obra, o Senhor está comigo, olha, Deus me mandou, nós vamos restaurar. Já pensou Neemias se escondendo? Você falou: mas Deus não estava com ele? Que Deus é esse que ele precisa se esconder?
Então Neemias tinha que demonstrar a confiança em Deus, e ele não podia se esconder. Por quê? Porque foi Deus que mandou ele ir. É o outro princípio. Como é que o medo iria paralisar? Você se lembra de Isaac? Nós falamos lá do medo de Isaac. Olha só, sua esposa Rebeca era linda, e ele temeu que o matassem por causa dela. E aí, o que Isaac fez? Isaac mentiu, dizendo que não era a sua esposa. Muitas vezes, quando estamos com medo, nós fazemos como Isaac, mentimos. Isso é uma evidência do medo pecaminoso. Quando você está com medo e vai usar a mentira, por causa desse medo, isso prova que esse medo ele é pecaminoso. Eu quero chamar já o grupo de louvor. E olha só, quando estiver com medo, faça-se a seguinte pergunta: pergunte-se a si mesmo se o seu medo está fazendo com que você desobedeça a ordem de Deus. Se desobedecemos a Deus por estarmos com medo, esse medo ele é pecaminoso. Amém? Se coloque de pé. Nós vamos prosseguir na próxima quarta-feira com esse assunto que Deus trouxe ao meu coração para compartilhar.